Autopunição ou castigo de Deus? Quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente atribui a karma, que nós atribuímos a castigo de Deus, mas será que realmente tudo o que acontece é Deus que está nos castigando ou somos nós mesmos, como consciência maior, como centelha divina, que estamos nos punindo? No vídeo de hoje, a gente vai abordar esse tema sobre autopunição ou castigo divino. E muitas das vezes acontece coisas na nossa vida que a gente diz, é castigo de Deus, ou então, escuta, não faça isso que Deus vai te castigar, não faça aquilo que Deus castiga. Será que existe mesmo esse Deus punitivo que nos castiga por tudo, né? E que nos faz o sofrer? Será que Deus quer realmente que a gente sofra? Ou somos nós mesmos que acabamos fazendo com que a gente sofra? Fazendo com que a gente vivencie situações de sofrimento como uma punição, não uma punição racional. E a gente precisa entender que nós temos o nosso corpo físico, o nosso racional, nós temos o nosso inconsciente, né, que armazena tudo aquilo que nós vivenciamos. Então, o nosso inconsciente guia a nossa vida, né? Já tem estudos que dizem que o nosso inconsciente guia 95% da nossa vida, né? Então, as nossas escolhas, a nossa vida é baseada muito mais no que nós trazemos no nosso inconsciente do que o que nós trazemos no nosso consciente. Na verdade, se a gente for para pensar, a nossa mente é extremamente tagarela, que fala, 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 traz problemas para a gente e que não conseguem, às vezes, resolver muitas coisas. Então, a gente precisa, às vezes, separar um pouco, entender o que que é realmente o físico nosso e o que está por trás desse físico. Por trás do nosso físico existe muita coisa. Nós somos uma centelha divina, uma fagulha que estamos aqui. Nós somos parte do Criador. Nós somos parte de um todo, né? E Deus, ele, quando criou tudo, vamos dizer assim, o todo, ele não veio para sofrer, né? Só que o que é que acontece? No universo existem leis universais que a gente, como centelha divina, parte da criação, trazemos na nossa consciência, trazemos o nosso DNA, não só o DNA físico, mas como o nosso DNA energético, nosso DNA espiritual. Todas essas informações, tá? Nós viemos aqui para experienciar tudo, desde a criação. E aí, quando nós vamos vivenciando tudo e vamos infringindo essas leis universais, essas leis maiores, é como se tudo aquilo fosse ficando armazenado. Então, é quase o seguinte: a sua consciência, o seu ser maior diz, eu infringi tal lei, então eu preciso pagar por isso. E aí, a gente chega aqui na Terra, começa a vivenciar as coisas. E a nossa consciência, o nosso racional, está ali vivendo. Mas as informações que o nosso subconsciente às vezes está armazenando são outras. E às vezes a gente faz atitudes que não ressoam com aquilo que a gente realmente acredita, tá? E aí, o que que vai acontecendo? Você vai vivendo a vida, você veio às vezes para fazer um planejamento e faz outro. Quando a gente perde o corpo físico, a gente entende, começa a entender como é a realidade no astral. Então, quando os espíritas falam, né, que a gente chega nas colônias, então a gente começa de fato a entender o que é que aconteceu. E aí é como se a nossa alma, se a nossa consciência pesasse e dissesse: putz, eu fui para resolver o problema que eu criei lá atrás, eu fui para amar mais, eu fui para perdoar, eu fui para me perdoar, eu fui para várias dessas coisas. E eu não consegui fazer isso. E é como se a nossa consciência dissesse: eu preciso voltar lá e pagar por aquilo que eu fiz. Eu preciso voltar lá e sentir na pele aquilo que eu fiz o outro fazer. Então, quando a gente vai vivendo no decorrer dos milênios, milênios e milênios, isso vai se acumulando. Então, é como se eu acho sempre que eu estou em dívida, eu sempre acho que eu estou em débito com Deus, com o universo. Então, eu preciso sofrer. Muitas das vezes, nos atendimentos de apometria, nas limpezas de crença, em termos de saúde, de muita coisa, o que que a gente percebe? A consciência ficou presa naquele espaço-tempo onde algo aconteceu que fez com que ela se sentisse culpada. Então, quando ela chega aqui no planeta Terra, quando ela chega aqui nesta encarnação, é como se aquela memória estivesse o tempo todo ressoando para ela. Não, não, nós somos culpados, nós merecemos sofrimento. Até mesmo dentro dessa encarnação aqui, há muitas pessoas que usam a doença como uma maneira de se punir. É quase o seguinte, inconscientemente ela traz a informação: eu não mereço ter a saúde perfeita, eu não mereço ser feliz, eu não mereço prosperar.
eu não mereço ser amada, porque eu fiz algo que não é bom. Só que aquele algo que não é bom, muitas das vezes já está perdoado por Deus, já foi pago em outras encarnações, mas a pessoa traz aquela informação que está no inconsciente dela. Porque às vezes a gente acha que o nosso inconsciente está dentro da gente, só que o nosso inconsciente é um grande campo de energia ao nosso redor. Então ele está ali vibrando, ele está funcionando o tempo todo. E a gente já chega com as informações aqui. A gente já chega aqui sabendo ali, vamos dizer, você não nasceu numa família que tem um abandono, a gente já traz aquela informação porque eu preciso me trabalhar naquele sentido, porque o inconsciente nosso já traz tudo aquilo. Então, muitas das vezes, nessa existência, pessoas às vezes que fizeram coisas que não se perdoaram, tá? Ficam vivendo aquilo, arrastando aquela corrente para o resto da vida. Quando sai daqui, sai com aquele sentimento de que eu errei, de que eu falhei, de que eu fui ruim, de que eu não fiz o que eu deveria fazer. Ela vai para as colônias astrais, ela vai para as colônias para poder se reestruturar, às vezes refazer e reequilibrar os corpos energéticos, porque às vezes deteriorou, e depois ela volta para cá. Só que quando ela volta para cá, ela tem aquela memória de que eu errei, de que eu infringi, de que eu não fui boa, de que eu não perdoei, de que eu não amei. E aí ela começa nesta encarnação a atrair coisas para ela que faz com que ela sofra. Consciente, de maneira alguma. Conscientemente, ninguém quer sofrer. Conscientemente, ninguém quer sentir dor. Mas é o inconsciente, é a sua alma, né? O nosso inconsciente está muito ligado e muito conectado à nossa alma, à nossa centelha divina, né? Todas essas informações. Porque nenhuma informação se perde no universo. Nada, nada, nada se perde. Quando a gente encarna nesse corpo físico, todas as informações vêm com a gente. Elas estão acopladas nos nossos corpos energéticos. Então, quando chega aqui, fica ali o racional, que é uma coisa, o inconsciente, que é outra. E muitas das vezes a gente começa a atrair, a buscar o sofrimento como uma forma de autopunição. Mas por nós não termos a consciência disso, de que nós somos seres divinos, nós somos seres, centelha divina, parte de um todo, de puro amor. Porque o universo é puro amor. Nós achamos ainda que nós estamos devedores. Nós achamos ainda que precisamos pagar por algo que aconteceu, às vezes, lá atrás, nesta encarnação, ou por algo que atrás, em outras e outras encarnações. E às vezes as pessoas vêm arrastando a mesma corrente, encarnação após encarnação. E em toda encarnação ela acha que é um castigo divino, quando na verdade é a alma dela, o ser dela, que precisa tomar consciência de que ela precisa se libertar daquilo, que aquilo já não existe mais, já não há mais dívida, já não há mais karma, já não há mais débito, né? Que na verdade ela precisa só se libertar. Muitas das vezes eu atendo pessoas que quando a gente vai buscar, na verdade ela só precisa da libertação. Pessoas que às vezes vêm para a leitura de alma dizendo, eu preciso entender o que eu vim fazer aqui. E a alma dela veio aqui para se libertar, para aprender a se amar, para aprender a se perdoar. Às vezes nem perdoar o outro, porque perdoar o outro às vezes é mais fácil do que se perdoar. Mas essa dificuldade do auto-perdão, da autodesculpa, é que faz com que a gente sofra nesta encarnação e nas outras, porque a gente sempre acha que está errado. Lógico e evidente que há situações que nós erramos sim, mas muitas das vezes esse erro já foi pago nessa encarnação e em outras, mas a gente não admite isso. E é como se a gente quisesse ficar pagando, 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 pagando por essa dívida eternamente. E aí a gente atribui tudo isso como um castigo divino, como um karma, como um castigo de Deus, né? E a gente tem essa cultura. A gente precisa entender que Deus não é punição. Deus não está sentado na cadeira dele com um caderninho, mas que nós somos responsáveis, nós fazemos parte de tudo isso. E quando a gente não toma essa consciência de que, peraí, eu sou parte de tudo, eu sou parte do todo, eu não vim para sofrer. Eu preciso me libertar. Olha para a sua vida e fala, o que que ainda está te doendo? O que que ainda está te incomodando? O que que você pode olhar para isso e começar a curar? Porque eu digo para você, aquilo que a gente não cura nesta encarnação, nós saímos com aquilo, com aquela dor, perdemos o corpo físico, vamos para as colônias astrais e a alma quer refazer aquilo de novo. A alma quer se recuperar daquilo, ela quer se perdoar, ela quer vivenciar aquilo de novo, como uma forma de punição. Às vezes, ela chega aqui
querendo dizer, olha, eu vou fazer diferente, como ela não consegue, porque ela está presa naquele espaço-tempo que algo aconteceu. E aí vem de novo o sofrimento. Então, tudo aquilo que te dói nessa existência, olha para isso. Ai, mas a minha mãe me abandonou, o meu pai era alcoólatra. Olha para aquela situação, cura aquilo, para que você realmente cure aquilo, né? Para que você não comece depois a se punir por isso nessa existência e nas próximas existências, porque é o que acontece. A gente tem que separar isso, o que é físico, só que existe um grande campo além do físico. E esse é além físico que comanda a nossa existência. Quando nós perdemos o físico é só um veículo. Ele está aqui para que a gente consiga vivenciar tudo isso, para que a gente consiga resolver. Aí você vai dizer assim, Priscila, mas eu não posso resolver isso no astral? Não. Aquilo que é físico é físico. E aí o que acontece é isso. Eu errei numa e eu quero me punir na outra. Às vezes eu errei nessa e eu quero me punir. Então, muitas das vezes, a doença, aquilo que a gente chama de castigo de Deus, não é castigo de Deus. É apenas a nossa consciência que precisa realmente se libertar. E você vai dizer, como que eu faço isso? Tomando consciência das suas dores, tomando consciência dos seus problemas, olhando verdadeiramente para o que é que te dói. Porque aí você vai entender. Dizer, ai, mas está no inconsciente. A partir do momento que você toma essa consciência, você tira do inconsciente para o consciente. E aí é que você consegue começar a mudar tudo isso. Porque você vai dizer, ah, mas o inconsciente não tem noção. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente consegue perceber onde está o problema, onde eu não consigo lidar, onde me dói eu não consigo olhar, onde eu olho em excesso. E ali é que tá as questões. É começar de fato, o que que eu posso fazer diferente nessas situações? Como eu me sinto diante dessas situações? O que que eu realmente posso fazer por mim? O que que eu preciso ainda observar? E deixar aquilo acontecer, trazer do inconsciente para o consciente, porque a partir disso a gente começa a mudar. Então, é entender que Deus não castiga. São as nossas atitudes no decorrer dos milênios e milênios e milênios que faz com que a gente tenha a vida que a gente tem hoje. É a nossa consciência que muitas das vezes quer se punir por coisas que aconteceram nessa existência, em outras existências. Tá? É a nossa consciência que traz essa autopunição. É a nossa consciência, muitas das vezes, que não concorda, tá? O nosso inconsciente, a nossa consciência, de que não concorda de ter a saúde perfeita, de ter dinheiro, de ter amor, porque acha que não é merecedora daquilo, porque em algum momento da existência falhou naquilo. Então, traga, né? Observe a vida, traga do inconsciente para o consciente e saia desse papel, porque muitas das vezes a gente se coloca nesse papel de vítima. Eu sou vítima, Deus me castiga, Deus castiga o tempo todo, Deus me pune o tempo todo. E a partir disso, dessa posição de vítima, até divina, né? De dizer que Deus me pune, que Deus me castiga, eu não consigo mudar. Então, é entender que Deus não castiga ninguém. Deus é puro amor. É amor incondicional que muitas das vezes nós humanos não conseguimos nem dimensionar o que é verdadeiramente esse amor. Então, além desse amor, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, a partir das nossas atitudes, é que realmente vai surgindo essa punição, essa autopunição, essa dificuldade do auto-perdão. Então, observe na sua vida aquilo que você realmente precisa trabalhar, aquilo que realmente te dói. Cure, cure aquilo. Por mais que você fale, é difícil, vai aos pouquinhos, para que você não saia desta encarnação com esse sentimento de dívida, com esse sentimento de dor, com esse sofrimento. Porque senão você sai daqui, perde o corpo físico, quando você chega na colônia, você quer voltar para cá, para resolver aquilo que você não resolveu antes. Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco sobre isso. Ative as notificações, se inscreva no canal, né? Eu tenho trazido outros temas. Se você quer algum tema que eu fale sobre algum tema, pode deixar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.